E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e na aula de hoje nós vamos conhecer algumas interações entre CorelDRAW e Photoshop. Na hora de trabalhar mesmo, o Corel, por mais útil que seja, necessita muito do Photoshop. Não puxando sardinha para fanboys da Adobe, que são muito chatos, diga-se de passagem. O Photoshop ele é uma ferramenta que, ao se juntar com o Corel, ganha-se grandes vantagens. A primeira delas é principalmente com a importação. Quando você trabalha com alguns projetos de Corel, muitas vezes é importante que você tenha um fundinho transparente para fazer ícones ou até mesmo imagens. E para fazer esse fundo transparente, nada melhor do que um bom arquivo do Photoshop. Porém, na hora de exportar ou importar para o Corel, algumas configurações são importantes. Grande parte delas são funções de modo geral. O CorelDRAW ele tem uma abrangência muito grande para importar arquivos. Por mais que você tenha um projeto em PSD, o Corel reconhece e vai conseguir fazer a importação com fundo transparente e as camadas separadas, inclusive. Se você já trabalha com o Photoshop, você não vai encontrar nada de novidade referente ao que vai ser dito aqui. Porém, são algumas configurações que, se você não sabe de Corel, com certeza vão te facilitar na importação e na exportação para poder combinar esse conhecimento com o Photoshop. Se você não tem nenhum conhecimento, infelizmente eu não sou a melhor pessoa possível para iniciar uma aula de Photoshop, mas é um programa que pode se considerar fácil de aprender. Ele não é um dos mais fáceis, claro, por ser uma plataforma Adobe, que é realmente rica de propriedades, porém ele é autodedutivo. Uma vez aprendendo funções do Photoshop, você encontra facilmente no Illustrator, no InDesign e em outros softwares, inclusive no Premiere, que é um dos programas que eu estou dando aula toda sexta-feira. Agora vamos às configurações. Na hora de importar um arquivo do Photoshop, você deve tomar cuidado com algumas propriedades. Primeiro, a extensão do seu arquivo. Por mais que o CorelDRAW tenha uma abrangência muito grande de arquivos para importar, existem configurações do próprio Photoshop que não são compatíveis. Por exemplo, se você tiver um arquivo em PNG, é importante que ele esteja em RGB para salvar o fundo transparente no layer e para fazer a importação correta, Inclusive, se eu não me engano, o PNG não salva em CMYK. O Corel não faz importação apenas de fundo transparente. Se você quiser salvar em CMYK, em um TIFF ou um PSD, é importante que você mantenha o canal alfa salvo, que uma vez selecionado toda a área de recorte, você pode criar depois da sua paleta de cores. Isto é para a função de CMYK na importação em TIFF. Se você for em PNG, o que é muito que se encontra na internet, de repente você vai utilizar um ícone, não tem nenhum problema, porque apenas o layer é muito bem recortado e as camadas na paleta RGB já são suficientes para fazer uma importação no Corel. Agora, para fazer uma exportação correta, de repente você tem um arquivo do Corel, isso já aconteceu muito comigo, de ter o arquivo no Corel e não ter ele salvo na máquina, eu necessitei fazer uma exportação desse arquivo novamente. E para fazer correto, são outras configurações a partir do Corel para que o Photoshop reconheça ou para que outro Corel, outro arquivo consiga importar facilmente. Na hora de exportar o seu projeto, você deve principalmente priorizar a extensão. Para salvar em PNG, você deve manter o seu padrão em RGB. E aqui embaixo você tem a opção de transparência. Lembrando que isso aqui é levado em consideração transparência também de sombra, ou seja, o Photoshop vai reconhecer essa sombrinha aqui facilmente. Se você for olhar no modo de cor, você não vai encontrar a paleta CMYK, justamente por causa daquela configuração do Photoshop. Nenhum arquivo em PNG é possível salvar em CMYK. Essa escala de cores não é para essa extensão. Você tem que salvar em RGB mesmo, porque é uma extensão mesmo para web. E você pode encontrar outras coisas como tons de preto, tons de cinza e as cores de paleta, que é para poder transformar isso aqui em um ícone ou outras extensões, que aí o Photoshop é quem manda. O mais importante é você lembrar da transparência, porque senão vai com o fundo branco. Na verdade você pode até mudar o fundo, mas é melhor transparência. Para fazer a exportação em TIFF, logo no começo, na hora de setar a imagem, você deve se preocupar com o tipo de compactação. Eu não conheço e não tenho experiência com os outros tipos, mas eu sempre uso a LZW, que desde a versão do Photoshop 7 é a que me foi recomendada para todos os arquivos de impressão. Se você tem algum conhecimento de Photoshop, por favor, se for possível explicar para que servem essas outras extensões, vai ser muito bem-vindo.
No mais, a compactação LZW é recomendada por mim. Lembrando que é aqui que você seta a opção da exportação. Se você não marcar o selecionado, lembre-se, você sempre vai exportar o fundo do seu arquivo. Então, tome cuidado com isso. Depois de exportado, a nossa caixa de exportação mantém algumas configurações que não podem ser visíveis. Você não vê o preview da imagem, como acontece com o PNG, por exemplo. O TIFF ele é completamente fechado, você deve setar apenas algumas configurações. De cara você tem as configurações de tamanho e proporção e também as opções de manter o tamanho original, a metragem que é utilizada, você pode mudar para pixels se de repente você trabalha com web. E aí você mantém as configurações de cor e de transparência. O fundo transparente é a última opção, além da suavização de serrilhado, que é uma vantagem do Corel, pode te facilitar na exportação de vetores. E aí você encontra outras configurações. Outra configuração que eu quero ainda falar nesse vídeo é uma vantagem que você encontra ao utilizar o seu Corel com o seu Photoshop. O CorelDRAW, na hora de exportar um projeto em vetor, ele faz uma extensão muito grande, ele faz um tamanho muito grande de arquivo, principalmente quando você tem muito objeto dentro do seu arquivo. Então eu vou ensinar um pequeno toque, uma pequena dica que pode te facilitar na hora de fechar o seu arquivo e mandar para algum lugar. De repente você precisa mandar para um cliente, para alguma gráfica. Exporte o seu arquivo. Se ele tiver a extensão de JPEG, você pode utilizar o Photoshop para ressalvar esse arquivo. Não existe nenhuma configuração, é só marcar o salvar como e aceitar que ele substitua o arquivo. Se ele estiver em JPEG, ele vai ser bastante compactado. Eu já tenho exemplos de arquivos com mais de 20 megas sendo compactados para 2 megas, o que facilitou muito, principalmente o tempo de envio, porque você ganha a vantagem do tempo e, por incrível que pareça, e por mais que não pareça possível, o arquivo não sofre mudanças. Você pode fazer o teste aí no seu Photoshop, no seu CorelDRAW, que é seguro, e veja você mesmo com os seus próprios olhos. Eu espero ter ajudado. Não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.